Bom dia, na paz do Senhor Jesus, no programa Acordando com Deus, da nossa querida e amada missionária Eva Félix. Agradecida a Deus por mais essa oportunidade, que o programa me concede, de trazer uma palavra para o meu e para o seu coração nesta manhã. Que Deus abençoe cada um dos ouvintes do programa, e traga uma palavra hoje, que está escrita no livro de Marcos, capítulo 5, do versículo 1. Vou ler um pouco, e vou expressar também um pouquinho a respeito, do assunto, que diz assim: E chegando à margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, ele saiu logo ao seu encontro dos sepulcros, um homem com espírito imundo, a qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prender, porque, tendo sido muitas vezes preso em grilhões, cadeias, e as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas. Ninguém podia amansar. Amém. Aqui se trata, de um homem que estava com espírito imundo, mas ele tinha legiões, legiões de espírito imundo, Não era só um espírito imundo, era legiões, Então este homem, ele morava num lugar chamado Gadara, Gadareno. E Jesus, ele vendo e sabendo de tudo, voltou lá nesse lugar, porque tinha esse homem que ele estava sendo oprimido pelo inimigo, oprimido pelas legiões, legiões de demônios, e oprimia esse homem. E esse homem vivia no sepulcro, comendo restos mortais de defuntos, E a morada dele era no sepulcro, era no cemitério, comendo os restos mortais de defuntos, Era o alimento dele, dos demônios, porque esse homem já não vivia mais. Os demônios dominavam ele, Então não tinha nada que segurasse esse homem. E Jesus, como o nosso Deus amado, ele vê tudo. Ele vê aonde eu não posso ver, ele vê aonde você não pode ver, Ele vê tudo, ele vê o oculto e ao escondido, Então, ele vendo que esse homem estava muito oprimido, ele foi até esse lugar, o nome Gadara, E quando ele saiu do barco, que foi subindo, e já veio ao encontro dele, esse homem, dizendo que tem contigo, aqui eu vou ler aqui um pouquinho, para que vocês entendam melhor. Nós também, eu e vocês entendam melhor. Aí diz assim, andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, Aí, deixa eu ver aqui mais aqui adiante, Aqui ele diz assim: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente, porque lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. Aí o Senhor já expulsou, já estava expulsando. Então ele disse para o Senhor, para que o Senhor lançasse ele numa manada de porcos, nas manadas de porcos daquele lugar.
Então, como eles eram muitos, né? Então foram vários porcos, né, que ficaram cheios de espírito imundo. E o Senhor jamais ia deixar esses espíritos imundos atormentando as pessoas daquele lugar, né? Então, o Senhor lançou todos ao mar, né? Porque o Senhor não ia deixar esse espírito imundo fazendo, né, destruindo aquele lugar. Então, quando esse homem se viu livre, né, desse espírito imundo, ele queria seguir Jesus. E Jesus disse, não, fique com a sua família e conte, né, conte a bênção, conte o testemunho para a sua família, né, para as pessoas. Então, o Senhor não deixou ele seguir a ele, né, mas deixou para que ele contasse o testemunho, né, fosse contar o testemunho dele. Então, esse homem ficou livre, né, livre das tormentações dos demônios, né, e ele queria seguir Jesus, né, mas o Senhor Jesus não aceitou ele segui-lo, né, mas disse para ele ir e contar o testemunho, né, que Deus tinha feito na vida dele, né, que tinha acontecido na vida dele. Então, o que eu pergunto para mim e para você nesta manhã, querido ouvinte do programa Acordando com Deus, existe algo que Deus não possa fazer? Existe alguma coisa que Deus não possa fazer por mim, por você? Não existe nada impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Então, se você está precisando de uma bênção, de uma cura, de uma libertação, busque Jesus, busque o Senhor, porque nada é impossível para Ele. É impossível para mim, para você, mas para Deus não. Para Deus nada é impossível, né? Deus, ele cura câncer, né? Deus, ele ressuscita morto, né? Que nem ressuscitou Lázaro, né? Já apodrevado, né? Há 4 dias, né? Então, não existe nada impossível para Deus, amém? E deixa essa palavra para o meu e para o seu coração nesta manhã. Leia a Bíblia, né? Se interaja da palavra do Senhor, alimente o seu espírito, né? Para que o nosso espírito esteja forte, alimentado com a palavra do Senhor Jesus, amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus e fiquem todos na paz do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.